A Paraxá se inicia, como já foi dito, em Êxodo 27. Vamos abrir Êxodo 27, versículo 20. É uma Paraxá que não nos traz uma palavra de consolo. Essa Paraxá nos traz mais uma correção do que uma palavra de consolo. Então eu peço aos irmãos que possam prestar muita atenção no que vai ser lido e no que vai ser dito aqui, porque nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos corrigir alguma conduta nossa para que possamos adentrar debaixo da aliança do Eterno, para que possamos estabelecer a Tua vontade ali no lugar em que vamos, e para que possamos festejar a festa de Pêssah. Amém? Vamos ler. A Paraxá é Tzavé, ordene. Ela já começa com uma ordem. Ela começa com uma ordem estabelecida para o povo de Israel. E diz assim: ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa. Para manter a lâmpada acesa. Amém. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Eterno. Este será um sinal, um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então nós estamos vendo aqui, logo no início da Paraxá, que há uma ordem para ser cumprida, e essa ordem ela deve ser perpétua por todas as gerações. E a palavra é: mantenha a sua luz acesa. Mantenha a sua luz acesa. Mas por quê que o Eterno manda manter a sua luz acesa? Por que o Eterno manda acender a lâmpada continuamente, desde a tarde até pela manhã? Por quê? Porque desde a tarde até pela manhã nós enfrentaremos a noite, nós enfrentaremos a escuridão. Então é necessário que essa lâmpada esteja acesa, porque a finalidade da luz não é outra a não ser dissipar as trevas. Essa é a finalidade da luz. Mas quando o meu coração não tem o propósito de acender essas velas, de tornar elas acesas perpetuamente, aí as trevas dominam o meu coração. É simples, a porção é essa, é simples. É muito fácil para qualquer criança entender. Por quê? Porque o Eterno mostra na simplicidade, na sua simplicidade, numa palavra simples como essa, que nós devemos manter a nossa lâmpada acesa perpetuamente. Este constitui o auge dessa porção. É este o ponto mais excelente dessa porção: manter a nossa lâmpada acesa. E eu vou falar várias vezes isso, manter a nossa lâmpada acesa. Porque, irmãos, muitas vezes nós pensamos assim: mas eu mantenho a minha lâmpada acesa. Eu mantenho. Eu estou aqui no Shabat, eu trabalho na obra, eu faço tudo o que me põe na mão para fazer. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E a palavra também diz que não há homem que não tenha pecado. Amém? Então o nosso coração é enganoso, e o nosso coração tem pecado, e há pecados em nós até ocultos que há de ser revelado. Por isso que o salmista Davi, o rei Davi, diz assim: Eterno, revela-me os meus pecados ocultos, para que eu possa me ver livre de grande transgressão. É isso que ele fala: mostra-me os meus pecados ocultos, para que a tua luz possa dissipá-los. É isso que o rei Davi está falando. Lá em Lucas, Yeshua vem ensinando a respeito desta luz. Lucas 11, versículo 35. Para você ver que os ensinos de Yeshua estavam retilíneos com os ensinos da Torá. Ele vem falando dessa luz. Lucas 11, 35. Vamos ler no 33. Diz assim: ninguém, acendendo uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom,
todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Por que aqui ele põe a candeia como o olho? Porque o olho é uma entrada para o coração. Tudo aquilo que você vê, que você anseia, que você deseja, você põe o seu olho nele. E aquilo ali vai direto ao coração. Quando o profeta diz assim, se há uma coisa que deve se guardar, guarda-se o teu coração, para que ele não venha pecar contra o Eterno. Por quê? Porque aquilo que você vê vai direto para o seu coração. E aí começa a contaminação. Então é por isso que Yeshua está falando assim, a candeia do corpo é o olho. Sendo o seu olho bom, a tendência é que o seu coração se torne bom. Se o seu olho for puro, a tendência é que o olho como porta, como entrada, receba influências positivas, influências boas e vá para o coração. Mas se o seu olho for mau, o teu coração vai ser tendencioso a ser mau. É isso que Yeshua está nos ensinando. 35. Vê, pois, que a luz que há em ti, não sejam trevas. Olha só. Veja, pois, todos nós, que a luz que há em nós não seja trevas. Portanto, se todo o seu corpo for luminoso, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Lá em João, vamos passar as folhas da nossa Bíblia e vamos para João 1:5. Quando ali está falando da manifestação do verbo que se fez carne, né? E no versículo 5 diz assim, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Onde há luz não há trevas. As trevas fogem da luz. Não há compatibilidade entre luz e trevas, entre santo e profano. É a mesma compatibilidade, não há. Não há. Se o seu coração é puro, não vai haver impureza, porque não há compatibilidade. Mas se o seu coração for impuro, não vai haver pureza nele. É essa compatibilidade. Onde há luz, não há trevas. Onde há luz, dissipa as trevas. Em João 3:20. Eu estou indo muito rápido? Não. Estou? Em João 3:20, Yeshua ali ensinando a Nicodemos, ele fala dessa luz. Ele diz assim, Yeshua 3:20, ele falando a Nicodemos, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Elohim. Simples. Simples. Mas há uma coisa em nosso meio, irmãos, que impede que tenhamos um relacionamento mais iluminado com o nosso Elohim. Há algo em nosso meio que nós precisamos acabar e dissipar, para que nós não venhamos a pecar contra Elohim continuamente. Nossos pais pecaram. Nossos pais pecaram, mas nós não temos que cometer os mesmos erros dos nossos pais. É isso que Elohim tem nos mostrado. Olha aqui, tudo isso daqui nos serve de exemplo. Todos os erros cometidos por nossos patriarcas servem de exemplo para nós, para que não venhamos a errar da mesma forma. E é por isso que Davi fala, nossos pais pecaram, mas eu quero ter um coração puro na tua presença. É isso. Aí, Elohim vem falando através do profeta Isaías, lá em Isaías 59. Agora nós vamos entrar aonde que está o erro. Onde que está o nosso erro? O nosso que eu digo não é meu, não é do Francisco, não é do Jorge, é nosso. É nosso como corpo. Onde que está o nosso erro? O profeta vem falando. Versículo 59, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 1. Diz assim, eu vou ler numa versão mais próxima do original. O braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos são surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões que o separam de seu Elohim.
Seus pecados escondem-lhe o rosto de vocês, para que ele não ouça. No versículo 9 diz assim: por isso, a justiça está longe de nós. A justiça está longe de nós. Por quê? Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. E a retidão não nos alcança. Procuramos pela luz, mas vemos apenas trevas. Queremos claridade, mas andamos na escuridão. Tateamos como cegos. Tateamos como cegos. É isso que o profeta fala. À procura do muro, como pessoas sem olhos. Caminhamos pelo instinto. Tropeçamos ao meio-dia, como se fosse escuro. Encontramos-nos em lugares sombrios como os mortos. No versículo 12, o profeta Elohim vem falando através do profeta. Pois nossas transgressões multiplicam-se diante de ti. Nossos pecados testificam contra nós. Pois nossas transgressões estão presentes conosco. E nossos pecados, nós o conhecemos bem. Olha só. Nossos pecados, nós conhecemos bem. Qual seja? Rebelião e rejeição contra Adonai. Rebelião e rejeição contra Adonai. Mas aí você pode me perguntar, mas eu rebelde? Eu faço parte dessa rebelião? Meu irmão, se você está me perguntando isso, é porque você é rebelde. É uma prova de que você é rebelde. Porque nós nos rebelamos contra a palavra do Eterno continuamente, deixando de cumprir aquilo que está estabelecido. Saul se rebelou contra a palavra do Eterno. Eu vou te mostrar isso, deixa eu só acabar de ler aqui. Nós conhecemos o nosso pecado, rebelião e rejeição contra Adonai, afastamento do nosso Elohim, conversa sobre opressão e revolta, proferição das mentiras geradas pelo nosso coração. Tudo isso é rebelião, tudo isso é rebeldia, tudo isso nos faz rebelar contra o Eterno. Desse modo a justiça é repelida e a retidão mantém-se ausente, mantém-se à distância, pois a verdade tropeça na corte pública e a retidão não consegue entrar. Aí o profeta vem falando, falta honestidade. Falta honestidade. É grave isso, irmãos. Falta honestidade. E quem abandona o mal se torna alvo. Essa é a palavra. Essa é a versão mais próxima do original. Falta honestidade. É aquela palavra, Francisco, que você falou, seja o sim, sim. Não, não. Falta honestidade em nós. Aí nós falamos, mas eu sou rebelde? Eu sou rebelde? Rebelião, no dicionário, significa oposição, resistência, teimosia, obstinação e birra. Agora você já consegue se colocar nesse quadro de rebelião, né? Porque a rebelião é uma palavra muito forte, né? Muito severa, áspera. Aí você pode falar, não, mas eu não sou rebelde. Mas rebelião significa se opor, resistir à palavra, teimar e não cumprir, obstinar-se. Isso que significa se rebelar. Há dois tipos de rebelião. Nós vamos entrar nisso agora. Há dois tipos de rebelião que são expressas da seguinte forma. A primeira constitui uma oposição ou uma resistência visível. Aquela notória, que todos veem. Uma pessoa se levanta em oposição, em resistência. A outra é através da obstinação, uma birra, algo oculto, velado, que nem você mesmo vê. Que nem você mesmo vê. Agora eu vou trazer para vocês dois exemplos dessa rebelião. Ainda assim, a rebelião pode ser contra a pessoa e contra a palavra de Adonai. Essa rebelião pode ser contra a pessoa
levantada por Elohim e contra a palavra de Adonai. Aí nós vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo, Números 16. Número 16. É a revolta de Coré, Datã e Abirão, né? Todos já conhecem essa passagem, né? Coré, filho de Gizá, filho de Coate, filho de Levi, era um levita, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, encheram-se de presunção, e insurgiram-se. Uma das características da rebelião é insurgir-se contra alguém ou contra a palavra de Adonai. É isso que a gente está falando aqui. E insurgiram-se contra Moisés e contra Arão, né? Aí você vê que nessa situação nós visualizamos aqui uma oposição contra a pessoa. Não é verdade, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos participar comigo. Nós visualizamos aqui uma rebelião contra a pessoa. Agora eu vou dar o exemplo para vocês de uma rebelião contra a palavra. Mesmo assim, nessa rebelião contra a pessoa, tanto a rebelião contra a pessoa quanto a rebelião contra a palavra, todas elas atingem Elohim. Então não adianta você falar assim, não, eu pequei, eu fiz contra o meu irmão, eu pequei contra o meu irmão, não foi contra a palavra, tal. É engano. Você atinge Elohim. E é isso que Elohim está nos trazendo a revelação. Por quê? Porque há isso em nosso meio. E nós temos que dissipar isso. Porque nós vamos para um lugar que o Eterno tem nos dado. E como vamos entrar neste lugar estando ainda com este pecado em nós? Como vamos celebrar a festa da Páscoa lá neste local, estando ainda com fermento da maldade? O segundo exemplo está em 1 Samuel 15. Esse já é o exemplo contra a palavra. O pessoal está com sono hoje. 1 Samuel 15. Aqui nós estamos visualizando aqui como que Saul se rebela contra Elohim aqui. Como que Saul se rebela contra a palavra de Adonai. Vamos ver. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Eterno a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel, sobre seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Eterno. Então, o que o profeta estava falando para Saul? Para Saul ouvir o quê? A palavra do Eterno. Essa foi a primeira ordem ali. Ouve a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Lembra lá em Êxodo? Vamos lá. Mantém aqui, 1 Samuel, só para você ver o que Amaleque fez. Qual foi a ordem de Adonai para Amaleque? Êxodo 17. Não, vamos Deuteronômio. Deuteronômio explica melhor. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti. O caminho era longo, o caminho era árduo, o povo estava fraco, cansado. E Amaleque veio e destruiu todos os fracos que iam após ti. Na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu Elohim. Olha o que Amaleque fez. Quando o Eterno teu Elohim te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Eterno teu Elohim te dará por herança, para que a possuas, então apagarás da memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças de cumprir isso, de apagar da memória. Oi? É um mandamento, era uma ordem ali. Apague totalmente.
Porque a conduta de Amaleque causou indignação até mesmo para Elohim. Amaleque aqui tem um rei, o rei, né? É uma dinastia, é como você falar de Faraó. É um cargo, né? Uma dinastia. Aí vem, continuando lá em 1 Samuel. Então, a palavra do profeta ali para o rei Saul era essa, de apagar a memória de Amaleque, ok? Aí, lá no versículo 7. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Olha só, hein? Qual era a ordem? Totalmente. A mesma ordem que o Eterno nos dá para dizer para nós: retire totalmente a idolatria do seu coração. É a mesma ordem. Se você não retira a idolatria do seu coração, você está cometendo a mesma rebeldia que Saul cometeu. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag e o melhor dos bois e da ovelha. Tudo aquilo que era bom aos olhos de Saul, ele foi lá e poupou. Tudo aquilo que era bom aos olhos dele, ele poupou. Ele fala que foi isso, né? Então, aí eu vou chegar lá, Jorge. Você vai entender direitinho. E os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, né? Tudo aquilo que não valia a pena para ele, ele desprezou, né? Mas aquilo que os olhos deles viram, que era bom, é aquilo que a gente falou no início. Se os seus olhos são a entrada do seu coração, se os seus olhos veem maldade, o seu coração vai ter maldade. Por isso que a todo momento o Eterno fala: aparta-te do mal. Aparta-te do mal. É por isso, para que os seus olhos não vejam mal, para que não entre em seu coração a maldade. Samuel, lá ainda. Aí veio a palavra do Eterno no versículo 10, e o Eterno disse: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Aí no versículo 12 diz assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito, falaram para Samuel: olha, Saul já chegou ao Carmelo. E aí levantou para si um monumento. Além dele ter descumprido uma ordem que era apagar da memória os amalequitas, ele ainda volta da guerra e cria para si um monumento. Um monumento. Aí, o que acontece? A palavra monumento, até botei aqui. Monumentos são geralmente construídos com um duplo propósito. O primeiro, de comemorar um acontecimento importante, no caso de Saul foi a vitória na guerra. E o outro, de homenagear a figura ilustre dele mesmo. Dele mesmo. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha uma posição. Tinha uma posição. E as pessoas querem homenagear aquele que tem posição. Pois a posição dele não foi estabelecida. Porque ele descumpriu uma ordem. Qual vale mais? Cumprir a ordem de Adonai ou ter uma posição? É isso que Saul esqueceu. Saul tinha ali a posição mais nobre no reino de Israel. Ele era o rei de Israel. Mas o seu coração não primava por aquilo que Elohim estava estabelecendo. Não cumpria aquilo que era estabelecido por Elohim. Aí vamos continuar. No versículo 13, diz assim: veio Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Eterno,
executei a palavra do Eterno. Saul se antecipou, né? Eu cumpri a palavra do Eterno, tá? Chegou o profeta, né? Como se o profeta não já tivesse recebido do Eterno a palavra, né? Chegou pro Eterno e falou, eu já cumpri a palavra do Eterno. Vantagem. Mas eu vou mostrar para... É loucura. É loucura. Mas eu vou te falar que isso daqui estava velado. A rebeldia de Saul estava velada até aos seus próprios olhos. E eu creio que muitos de vocês falam assim, não, mas o que Saul fez aqui não foi rebelião, não. Não foi rebelião, não. Ele não atendeu a palavra, mas não foi rebelião, não. O fato é que, toda vez que descumprimos a palavra de Adonai, a palavra de Elohim, nós entramos em rebelião, em afronta direto com o Criador. Nós afrontamos direto o Criador. É isso que nós temos que entender. Aí ele veio e se antecipa a Samuel e fala, olha, executei a palavra do Eterno. Lá no versículo 20 ele fala assim, disse Saul a Samuel, pelo contrário. Não, antes ele fala assim, disse Samuel, versículo 17, porventura sendo tu pequeno aos teus próprios olhos... Não é esse não. Respondeu Saul. O 16. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Eterno me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Aí o profeta vem falar assim, enviou-me o Eterno, no versículo 18, a este caminho, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Por que não destes ouvidos à voz do Eterno? O profeta perguntou. Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Eterno. Aí Saul disse, não, pelo contrário, Samuel. Não, você está enganado. O Eterno está enganado. Porque é o Eterno que estava revelando a Samuel aquilo ali. O Eterno está enganado. Não sou eu que estou pecando, não. É o Eterno que está pecando. É isso que Saul estava falando. O Eterno está enganado. Não, Samuel, pelo contrário. Dei ouvidos à voz do Eterno. E caminhei no caminho pelo qual o Eterno me enviou. E trouxe a Agag, rei do Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Aí os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição, para quê? Para oferecer. Olha o propósito dele. Era bom aos olhos do homem. Era bom. Eu vou pegar o melhor daquela terra para oferecer em sacrifício, em holocausto ao Eterno. Por isso que eu estou falando que a rebelião dele era velada. Nem ele estava vendo que a rebelião estava dentro do seu coração. Aí, porém, Samuel respondeu, tem um Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra? Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de... A semana passada já foi lido isso. E obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Eterno, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Essa sentença ainda, Jorge, não foi uma sentença drástica não, tá? Não foi uma sentença drástica não, porque tem horas que o Eterno dá uma sentença drástica de morte. Você não vive mais. Como foi com o pecado de Coré, Datã e Abirão. Eles morreram. A sentença ali foi pesada, né? Aí, não satisfeito, Saul vai, puxa o manto de Samuel e rasga o manto de Samuel. Aí Samuel fala, como tu rasgaste o meu manto, rasgaste o teu reino. Né? Então nós vemos aqui que a rebelião de Saul estava enrustida dentro dele. Estava não visível aos seus olhos. Estava dentro do seu coração. E quando ele concebeu o entendimento de que ele havia errado, já não havia mais tempo. Já não havia mais tempo. Ele pede perdão, mas não há mais tempo, Jorge. Já passou o reino da mão dele.
Já passou o reino. Irmãos, atentem para isso. Não percamos o reino. Não pode passar de nós o reino. Que reino é esse? O reino de Elohim. Misericórdia, Eterno, de nós. Tenha misericórdia. Outro exemplo de rebelião à palavra de Elohim, nós encontramos na conduta de Acã. Vocês lembram de Acã? Josué, vamos lá. Josué. Josué 7. Josué 7, versículo 20. Mas vamos ler o primeiro. Josué 7, 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de 7, 1. Onde que eu estava? Filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. Assim a ira do Eterno se acendeu contra os... Mas quem foi que pegou as coisas condenadas? Acã. Acã. E a ira do Eterno se acendeu contra quem? É grave, irmãos, é grave. Se nós não tivermos coeso como corpo, andando retilíneo, se um tocar em coisas condenadas, toda a comunidade vai enfrentar a ira de Elohim. Toda a comunidade. Dá um microfone para ele. Pode? Quando Davi também fez a contagem ali, veio a praga sobre todo o povo. Aí Davi fica desesperado e diz: Senhor, foi eu quem pequei. Foi eu que venha pequei sobre contra mim, ti. Então venha sobre mim. Venha sobre mim, não sobre o povo. Aí o Eterno pegou e aplacou a ira dele e teve misericórdia. Teve misericórdia dele. Mas então, por que dessas coisas condenadas? Por que não se podia pegar esse despojo? Que aqui estava falando dos despojos que não poderiam ser confiscados, né? Aí em Deuteronômio 7, 25, você não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês. Deuteronômio 7, 25, diz isso, diz o porquê. Diz assim, 7, 25, diz assim: as imagens de esculturas de seus deuses queimarás no fogo, porque aqui o povo ia entrar na terra. Aí ia ter que passar por terras de idolatria, de um povo idólatra. Aí Elohim vem e fala: as imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que haja nelas, nem os tomará para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Eterno teu Elohim. Não introduzirá tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Aí vai lá Acã e faz o quê? Pega, traz para si e enterra na tenda dele. Enterra o ouro, a prata, a capa babilônica, entendeu? Porque não tinha. Mas aqui, além... Foi igual Saul. Foi igual Saul. O que é bom eu vou recolher para mim porque eu tenho um propósito. Gente, é a mesma coisa. O Léo tá aqui com a carteira dele. Eu vou lá, Senhor, eu vou pegar essa carteira aqui e vou depositar o dinheiro, o dízimo, vou dar uma contribuição para a obra, né? É a mesma coisa. Se Elohim tá falando que não é para fazer, não faça. Ali Acã fez o quê? Ali Acã roubou o ouro. Roubou a prata. Por que ele roubou? Porque ele pegou escondido. Porque não era para pegar. E tudo que você pega escondido é crime. Ou é furto ou é roubo.
Se você pratica com violência, é roubo. Se você pratica sem violência, é furto. Entendeu? Então, Acã praticou uma rebelião. Mas por que ele praticou a rebelião? Porque ele não cumpriu a palavra. Qual era a palavra? Não faças. Não faças, é imundo. Aí lá no versículo 20, respondeu Acã a Josué, verdadeiramente, aí ele aceita que ele errou. Verdadeiramente pequei contra o eterno Elohim de Israel. Eis o que fiz, aí ele confessa. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Está lá nos 10 mandamentos, não? Cobicei-os e tomei-os. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Você sabe por que ele pegou aquilo ali? Porque não havia luz. Não havia luz no coração dele. Havia trevas, havia cobiça, havia obras da carne exageradas na vida de Acã. E Acã era um levita. Entendeu? É como nós. Conhecedor da palavra. Conhecedor. Essa rebelião, ela é consistida em desobediência. Essa rebelião de Acã. E eu vou falar para vocês uma coisa. A desobediência e a rebelião de Acã, ela fez com que o povo perdesse a guerra em Aia. Perdesse a guerra em Aia. Por causa de uma atitude de um homem. Elohim se retirou do meio do povo e o povo perdeu a guerra em Aia. Faremos a mesma coisa? Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra, todos nós sabemos disso. E cometeremos o mesmo erro de Acã? Ninguém está vendo. Eu não vejo o que você faz. Francisco não vê. Rita não vê. Ninguém aqui vê. Você faz às escondidas. Você faz ao oculto. Mas Elohim vê todas as coisas. E aí Elohim se tira de nosso meio por causa de um pecado, de uma rebelião de um. E aí nós perdemos a guerra. E aí nossa geração vai ser massacrada. E aí nossos filhos vão ser constrangidos à escravidão. É isso. Tudo isso que o povo passou antigamente é para servir para nós de exemplos para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Mas não, teimamos em praticar rebelião. A rebelião de Saul, o reino foi rasgado, Samuel nunca mais teve contato com Saul. A palavra de Deus fala. Samuel nunca mais teve contato com Saul, pelo contrário, foi lá ungiu Davi. Por que Samuel não teve contato com Saul? Porque Samuel sabia da sujeira que havia no coração de Saul. E quando você sabe da sujeira que há no coração do seu irmão, nem com este, Paulo fala, deveis comer. Nem com este deveis comer. Tire de vosso meio. É isso que Paulo fala. 1 Coríntios, vamos lá para a gente ver. 1 Coríntios, eu já estou acabando. 1 Coríntios 5. Cinco, 9. Aqui as pessoas pensam que Paulo está falando apenas do pecado de imoralidade sexual. Mas não está não, irmãos. Paulo está falando ali de pecados iguais ao pecado de imoralidade sexual. Vamos ver o que Paulo fala. Geralmente se ouve... Não, vamos no versículo 9. Não, 9 não. Aqui, 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do meio de vós quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou,
em nome de Yeshua, o nosso Messias, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Adon Yeshua Hamashia, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia da vinda do Mashiach. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um coração rebelde leveda toda a massa. Um coração rebelde leva toda a comunidade à destruição. À destruição. Foi o que aconteceu com Acã. O povo de Israel perdeu a batalha em Ai, porque o Eterno se retirou do meio do povo por causa da revolta de Acã. Por causa do erro de Acã. Continuando. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois o Mashiach, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou ler mais próximo do original aqui. E Páscoa vem aí, é isso que eu estou falando, pastor. Versículo 9. Diz assim: na carta anterior escrevi-lhes que não se associassem com pessoas que participam de imoralidade sexual. Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade. De fora da comunidade. Ele não está falando das pessoas de fora. Ele está falando para nós, aqui de dentro. Nós, o corpo do Mashiach. Nós, povo de Elohim. Ele está falando para nós. Não, aonde que eu parei? Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade de vocês, nem os avarentos, os ladrões ou os adoradores de ídolos, porque se fosse assim, vos teriam de deixar o mundo. Yeshua, quando estava orando pelos seus discípulos, ele disse assim: Pai, eu não peço que os tires deste mundo, mas que os livre do mal. Nós não temos que fugir deste mundo, nós não temos que almejar sair deste mundo, nós temos que transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. É isso que a palavra fala. Mas como que eu vou renovar alguma coisa se o meu coração está em trevas? Se o meu coração está rebelde? Porque onde há rebelião há trevas. A luz não entra. Como? Não, você não pode fugir disso. Onde você vai, você encontra o ímpio. Mas nós estamos falando, aí Paulo continua. Não, o que lhes escrevi foi para que não se associem com alguém que supostamente é um irmão, mas se entrega à imoralidade sexual. Uma, avarento, outra, adora ídolos, outra, calunia, outra, embebeda-se ou rouba. Pois com essa pessoa vocês não devem nem comer. Nem comer. Porque, meu irmão, se você come com uma pessoa assim, você vai ser como ela. O altar é o mesmo, a mesa é a mesma, a comida é a mesma. Fala no microfone, Francisco. Dos escarnecedores. Nem me detém no caminho dos pecadores. Davi fala. Pois como haveria, aí Paulo vem falando, como haveria eu de julgar os de fora? Como haveria eu de... Mas você quer julgar. Você quer julgar, você quer ser um juiz. Né? Você quer julgar a conduta errada, né? Das pessoas que estão lá fora, a gente, né? Falando que eles estão condenados, né? Que eles estão isso, que eles estão aquilo. Mas e o nosso meio? Aí... Não devemos julgar os de fora. Devemos julgar os nossos. É isso que Paulo está falando. É só Elohim que julga os de fora. É isso que Paulo está falando. Como, pois, haveria de julgar os de fora? Não são os de dentro da comunidade que vocês devem julgar? Não são? Elohim julgará os de fora. Apenas cabe a você, irmão, expulsar esse perverso do meio de vós. Olha só a palavra. É dura.
É dura. Não, de dentro. Irmão, de dentro eu não vou, os de fora eu não vou expulsar, não tá comigo. Esse daqui está falando daquele irmão que se passa por irmão, mas que é rebelde à palavra do Eterno. Entendeu? Que se rebela contra. Nós não conseguiremos avançar. O exército não avança, pastora. Eu estava falando isso daqui, que é quando a senhora estava falando hoje lá na intercessão, a pastora estava falando lá na intercessão, eu falei, ela está falando tudo que eu vou falar lá na congregação, não vou ter mais nem palavra para falar lá, né? Mas o que a gente estava comentando lá hoje é que pelo pecado de um, a tropa, o exército não consegue andar. Como foi com Acã. Entendeu? Como foi com Acã. E aí, nós não vamos avançar. O reino não avança. O reino não avança. Aí eu oro, que não passe de nós. Que não passe de nós. Os teus propósitos, os teus desígnios. Que não seja preciso que se levante outra geração. A nossa oração é essa. Mas como? Como que não vai passar de nós se o nosso coração ainda não está em luz, está em trevas? Como que não vai passar de nós? Talvez, irmãos, nós não vamos visualizar a grandeza que Elohim vai fazer. Talvez só os nossos filhos. Porque eles já estão começando a entrar, a tomar ciência, entendimento, com base na palavra do Eterno. Eles sim, eles têm condições de chegar e alcançar. Nós não. Está sem som, Benjamin. Aqui, aí. É interessante, irmãos, que às vezes a gente pensa, eu mesma fico pensando, meu Deus, o Eterno só briga com a gente, parece que a gente não consegue acertar nada, né? A congregação. Quando eu falo congregação, eu falo nós, né? Incluindo todos nós, porque não sou eu, somos nós. Então, por que ele chama atenção e várias palavras nos tentando colocar no caminho reto? Por quê? Porque ele exige de nós uma consagração mais elevada, por causa daquilo que ele já vem dando há anos. É uma iluminação, clareando, fazendo-se ver pela Torá, pelos profetas, por Yeshua, a própria palavra. Então, você não precisa desanimar, mas também você não precisa permanecer praticando coisas que, aos olhos do mundo, não, isso é uma coisa tão simples. Isso passa perante Elohim, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não vai passar. Nós não vamos passar. Com determinados detalhes na nossa vida que precisam ser ajustados para que nós venhamos a cumprir o propósito que ele diz que nós temos aqui nessa cidade. Uhum. Porque depois passa o tempo. Passa o tempo. Como foi com Saul. E ele vai levantar a geração, outra geração, que venha e cumpra aquilo que nós não conseguimos cumprir. Como foi com Saul. Como foi com Saul. Não é verdade? Como aquela geração que morreu no deserto. Todinha. E os filhos que vieram a cumprir. A não ser que você diga, tá bom isso, meu filho já vai cumprir, deixa eu ficar se satisfaça com isso. A não ser que você se satisfaça com isso. Eu não consigo me satisfazer com isso. Eu não consigo. Essa não é uma vida de amor, de demonstração de amor ao Eterno. Não. Porque no mínimo detalhe nosso, nós estamos... Porque a exigência para nós é uma exigência muito alta. Então, como comunidade. Porque ele nos colocou numa posição elevada sobre a cidade. Essa situação aí, pastor, eu vejo o seguinte, que quem não quer, né, adentrar no reino? Quem não quer tomar parte do reino? Né? Mas às vezes nós temos assim, deixa, minha geração vai, meus descendentes vão ver isso. Vão fazer. Eu já vou morrer assim. E aí você abre mão do reino. Pelo amor de Deus. E aí você abre mão do reino. Não, de adentrar no reino. Isso é uma situação muito de vexame diante do Eterno. É uma situação muito difícil, Roberto. Nós temos que lutar. Isso, Jorge aprendeu. Jorge aprendeu, né? Eu entendo que existiu mais graça na época do povo no deserto do que... Yeshua foi bem duro. Yeshua, nos ensinos dele, foi bem duro.
né, ao cumprir a Torá. Mas para finalizar, irmãos, vamos ler o Salmo 106. Vamos ficar de pé para a gente ler o Salmo 106. Oi? Vamos ler todos juntos? Louvai ao Eterno, dai graças ao Eterno, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Eterno? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam a justiça, que praticam o que é correto em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Eterno, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade de teus escolhidos, e me alegre com a alegria do meu povo, e me regozije com a tua herança. Nós pecamos com vossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram do seu grande amor, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este se secou. Conduziu-os pelas profundezas como por um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava. Remiu-os das mãos do inimigo. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum só deles sobreviveu. Cantaram seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Deixaram-se de levar da cobiça do deserto. Tentaram Elohim no erro, de sorte que lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Eterno. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, cobriu a companhia de Abirão. Ateou-se um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem de fundição. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Elohim, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no mar vermelho. Tê-los-ias exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Então desprezaram a terra aprazível, não creram na sua promessa, murmuravam das suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Eterno, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Juntaram-se a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Provocaram o Eterno a ira com as suas ações, e uma praga arrebentou entre eles. Mas se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou aquela praga. Isso lhe foi imputado por retidão, de geração em geração para sempre. Indignaram também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Pois se rebelaram contra o espírito de Elohim, de modo que Moisés falou irrefletidamente. Não destruíram os povos, como o Eterno lhes ordenara, mas se misturaram com as nações e adotaram seus costumes. Serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Contaminaram-se com as suas obras, corromperam-se com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Eterno contra o seu povo, e abominou a sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que os odiavam se apoderaram deles. Os seus inimigos os oprimiram, suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, e ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança, e compadeceu-se segundo a grandeza do seu amor. Fez com que deles tivessem compaixão, e os que levavam cativos. Salva-nos, ó Eterno, nosso Elohim, e congrega-nos entre as nações, para que rendamos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Eterno, o Elohim de Israel, de eternidade a eternidade.
Todo o povo diga amém. Louvai ao Eterno.